bem-vindo a São Jorge. Estamos aqui no Jardim da República, onde é considerada a sala de visitas, da ilha aqui do Conselho. Sr. Professor, é natural de onde? Eu sou natural da Praia da Vitória, da Ilha Terceira. No entanto, fui criado aqui em São Jorge, porque os meus avós maternos eram de São Jorge e a minha mãe faleceu, e pouco antes dela falecer e vim para cá, ainda não tinha 3 anos. Daí essa ligação que tem com a ilha? E fui criado aqui até aos 16 anos. Andei por aqui, andei a estudar aqui pelas velas, explicações, estive no externato, a fazer disparates, a fazer que estudava, não? Depois acabei por ir para a terceira, e então aí fiz o 5º ano do liceu, que é hoje o 12º ano, o 9º ano hoje. Sim. E fiz o magistério primário. E o facto de ter passado estes anos de cá e depois foi para a Ilha Terceira, marcou-o sempre, quer dizer, ficou sempre uma ligação forte aqui à ilha. Fiquei com uma ligação forte à ilha. Até aqui, quando fala, que já ouvi falar ou escrever, refere muitas vezes São Jorge. Muitas vezes São Jorge. A minha ilha de eleição e a minha são as paisagens que me ficaram gravadas, as pessoas, a maneira de ser das pessoas, o falar, o estar, a forma de pensar, como é que eu ia dizer, a piada que as pessoas têm, fina. Sim, mas o jorgense é um povo mais fechado que o terceirense, por exemplo. Eu não acho. Não acha? Eu não acho. Eu acho o pessoal de São Jorge muito aberto e muito... mais jovial do que o que era. Diziam sempre que o povo de São Jorge que era assim um bocado mais não achei isso. Não. É mesmo na própria juventude. A gente... Tínhamos aí um bando de rapaziada, alegres, e fazíamos aí muita brincadeira, e nunca achei que São Jorge fosse inferior à terceira nesse aspecto. A terceira realmente tem mais festas. Então, sim. E é uma gente alegre por natureza. Mas eu refiro-me à índole das pessoas. São diferentes, claro. São diferentes. O São Jorge tem uma índole diferente do povo da Terceira, assim como do de São Miguel, etc. Isso é a beleza dos Açores. Somos 9 ilhas, todos iguais, mas um pouco diferentes. E todos diferentes, exatamente. Sr. Professor, vamos às suas obras. Sei que tem filhos e tem netos, mas vamos a estes filhos chamados livros. Começou a escrever já em que data é que começou? A sua primeira obra? Olha, para falar a verdade, já nem me lembro. Pois, mas estes programas servem para recordar isso mesmo. Foi em... E neste caso com o próprio autor, isto é que é importante. É engraçado. Em 2013. 2013. Lançou a primeira obra que tem na sua mão, essa que tinha na sua mão? Foi essa? Não, eu antes já tinha publicado um livro sobre Sociologia da Educação. Foi uma edição da Secretaria Regional da Educação e Cultura. Foi rapidamente distribuído para as escolas todas. Foi uma edição pequena. Então faz parte do plano regional? Este não, já não faz. E é um livro até que já está meio esquecido. Sim. É um livro que é mais de consulta para a formação de professores. Sim. E é aborrecido, quer dizer, não é um livro que a gente pega e leia, porque é todo cheio de gráficos. Sim. E é específico também para isso. E percentagens e disto e daquilo, até se chegar às conclusões, até se chegar à confirmação da tese que se iniciou. Qual foi a sua primeira obra, então, escrita, que lançou? A primeira obra escrita, depois com características romanescas, digamos assim, foi o Lunetas e Outras Solidões, que é uma coletânea de 5 contos, mas são 5 pequenos romances. Todos de ficção? São de ficção, de pura ficção. Não se trata de ficção, porque relatam-me um pouco a minha juventude, a história de uma tia minha americana que veio aqui e tal, é tudo assim, um bocado hilariante, não é? Sim. Hilariante. E o resto é ficção. E depois são 5 contos e são 11 prosas. 11 prosas mais de caráter social do que outra coisa. De crítica e sátira social. A segunda obra que lançou? A segunda obra foi um romance. Um romance. Alice, Venturas e Desditas da Rapariga Açoriana. Ora, este romance é todo... Pode pegar no livro e mostrar para cá, se faz favor? Ok, obrigado. Alice, sim. Sim, pode continuar.
a descrever. Então, este livro passa-se principalmente na freguesia de Orgelina. Quase toda a freguesia de Orgelina passa entre Orgelina e Ilha Terceira, em Angra do Heroísmo. E também fala de Faial, quer dizer, também há aqui uma mistura, exatamente. E é um romance que caiu muito bem, as pessoas aceitaram muito bem, sobre o povo de São Jorge gostou muito do livro, porque não identifica ninguém, é um livro de ficção. Sim. Mas ao fim e ao cabo, se as pessoas se quiserem identificar, podem se identificar nestas figuras, podem se identificar. E pronto, quer dizer, não caiu muito bem e chegou a uma segunda edição. Só não foi uma terceira edição porque eu depois desentendi-me com o editor. O editor disse, não os quero mais como editores meus. E ficou por aí. E fechou o ciclo. Terceira obra. No entanto, eles fornecem os livros Sim, que é sim, preciso. sim. O que é preciso. Terceira obra. A terceira obra é... Pode virar para cá, se faz favor. Muito obrigado. Quero morrer nos Açores. Quero morrer nos Açores. Defina um pouco esse título. Defina um pouco esse título. Então, é uma obra que se refere sobretudo à guerra colonial. Vai de 1961 até 1974, 75. Sim. Mas é um romance de amor. Um romance. Fala nas madrinhas de guerra, hein? Como? Fala nas madrinhas de guerra. Não fala na madrinha de guerra. Foi coisa que eu não tive. Sim. Não tive nem não precisava, tinha já a minha namorada e sim, tal, sim. Não nada de madrinha de guerra. Mas fala na guerra do ultramar, nas causas da guerra para a independência do povo angolano. Mas é um livro que é ficção, relata aquilo que passou. Tem muito de ficção, porque é necessário juntar a ficção para captar o leitor. Sim. Para captar o leitor. Não é? Mas tem muito de realidade, a maior parte da realidade. É mais história da época colonial do que outra coisa. Não é? Quer dizer, é um livro que agrada a uns e desagrada aos outros. No entanto, eu faço aqui o elogio dos retornados, apesar daqueles que sofreram e daqueles que padeceram e do grande contributo que eles deram depois à nossa sociedade. E sobre isso, de facto, há várias opiniões. Sim, há várias opiniões, mas a minha opinião é de que eles realmente deram um impulso a isto. Dizer, trouxeram ideias novas, meteram-se no comércio, pronto. Se calhar, de alguma forma, não da melhor, mas também não sei. De qualquer das formas, esse livro contribui para a história da história colonial. Quarto livro. Os Segredos de Beatriz. Beatriz, é alguém que lhe diz alguma coisa? Não. Ou lhe disse alguma coisa? Absolutamente nada. Isso é uma história, um romance de amor, passado integralmente na Ilha Terceira, entre a freguesia de São Mateus e a freguesia de São Bartolomeu, que lhe fica ali a distrito. Mais um romance de ficção? Este é um romance de ficção, mas o meu amigo Duarte Soares disse-me... O médico? Que é aqui jorgense? Exatamente. Disse-me, aquele livro é tudo verdade, que tu escreveste ali. É uma história que a gente todos conhece, pá. Como é que tu conseguiste, pá? Quer dizer, a gente sabe que não é verdadeira, mas se aplica ao nosso tempo e às nossas vivências, e à nossa maneira de ser. E sobretudo ao povo terceirense. Então aqui, eu já utilizo muito a linguagem peculiar dos terceirenses. Eu já utilizo muito termos açorianos, mas terceirenses. Açorianos terceirenses. Utilizo muito isso e as pessoas, os meus leitores que estão hoje fidelizados
agora digo que escrevo para os meus amigos. Sim. Então tem muitos amigos. Hã? Então tem muitos amigos. Tenho muitos amigos. Pois. E escrevo para os meus amigos, portanto, ou à partida, quando acaba um livro, ele já está vendido. Já está vendido. Já está vendido. Já está. Vamos ao último e ao quinto, vendido. que é... Aqui, a minha Pode ilha, virar para cá, se faz favor, para ver a capa. a minha ilha é que é o meu mundo. Sim, senhor. A minha ilha é que é o meu mundo. É o meu mundo. E o senhor aí escreve como ilhéu, o professor aí escreve como ilhéu ou como terceirense? Eu escrevo como, aqui sou neutro. É uma ilha. Sou neutro. Aqui eu apenas sou o indivíduo que relata a história, mas tanto pode ser um terceirense como não. Mas escrevo com conhecimento terceirense. Portanto, poderemos dizer que sou mais terceirense do que outra coisa. Esta história é um romance de aventura, uma aventura marítima, de velejadores franceses que passam aqui, até para as crianças brincar. Não há nada mais bonito. Não há nada mais bonito. Não, eu já que outro dia fiz uma outra entrevista aqui e faço os passarinhos e as crianças nesta Não, sala de é visitas. coisa mais sublime. Acho que não há banda sonora melhor que mais isso. sublime do que o riso de uma criança. É isso mesmo. E então, eu utilizo uma figura terceirense, um rapaz que se mete à aventura por esse mundo fora, num barco de aventureiros franceses também. E vai conhecer o mundo. Vai conhecer o mundo e passa pelo... Quer dizer, isto é mais um livro de viagens. Quer dizer, porque este narra todos os sítios por onde eu passei. Então isso é um pouco, digamos que é a sua aventura. É mais ou menos. Só que eu não fui no barco com Sim. os aventureiros. Sim, sim. Fui com a minha mulher. Sim, sim. Fui com a minha mulher e de avião. Sim. Mas descreve sítios por onde passou. Descrevo os sítios por onde passou, os restaurantes, os vinhos, as refeições. Aqui e acolá há uma outra coisa que falha, porque a memória também não. E só há aqui 2 sítios por onde eu não passei. E foi Calais, no norte de França. Aí falo porque tive que consultar, fazer então muita pesquisa. E cá embaixo a entrada de uma cidade que fica ali, à entrada do Guadalquivir, no sul de Espanha, que vai E já nessa altura Santiago foi da tomando Rameda, notas sabendo que ia escrever um livro sobre isso ou não? Como? Nessa altura ia tomando notas para... Não, não. Isso surgiu depois, a ideia? Absolutamente tudo depois. Vai andando, vai escrevendo e vai pensando e vai sobrevindo à memória algumas coisas. Sim. E, Acabou de apresentar aqui 5 livros, 5 filhos seus, neste caso livros. Em cada um deles, lembras-te do momento em que começou a escrever ou isto surgiu assim porque... Quando é que dá o tique, como se diz, para começar? Olha, vou escrever isto. Eu estou a escrever comecei agora que lembrou-me que havia de escrever sobre os meus antepassados imigrantes para os Estados Unidos. Portanto, se calhar vou ao século XVIII ou XIX, lá para trás. Não, neste caso não é ficção, é história mesmo. É ficcionado, porque a maior parte das pessoas, eu não sei o nome delas. Sim. E vou ter que meter histórias no meio disso, histórias que não são verídicas, mas que não sejam ofensivas. Mas tem muitas que se passaram e que eu conheço. E vou trazer, e provavelmente vou trazer essa gente até aos nossos dias. Mas quero escrever uma história que chama a atenção das pessoas, que cativa as pessoas, que mostra às pessoas o que foi a imigração, a dificuldade da imigração açoriana, o que é que eles trouxeram depois, o que foi o que o imigrante açoriano depois trouxe para cá, a forma como muitos se posicionaram na vida cá, uns mostrando grandeza, outros mostrando humildade, enfim, tudo isso. Quer dizer, eu ainda não escrevi o primeiro capítulo. Sim. Mas está a levantar uma pontinha de véu aqui ao Infofajans TV, faz muito bem. Os seus fiéis leitores, há pouco, como dizia,
como é que adquirem os seus livros? Por exemplo, Muito simples, através da estive na Ilha internet. de Esteira, não sei se aqui a papelaria em São Jorge tem ou não. Aqui é papelaria São Jorge, Já não tem, eu mas desisti o de São Infofajã Jorge. já visto em todo o mundo, que isto é através de várias plataformas digitais, e às vezes há pessoas Não, do estrangeiro, e queria um livro, como é que eu faço? Basta contatar, que eu mando por correio. Sim, tem página de Facebook e tudo. Tem a página do Facebook e mando por correio. Nesta reportagem esses links vão ir lá na peça para ser fácil de contactar. É só contatar-me através do Facebook. O livro vai ter a casa. Mediante a quantia que a gente depois estipula, Claro, mas claro. normalmente é 10 euros cada livro, mas os portos de correio que é para aí €1,80, salvo erro, coisa assim. Sim. €1 e Portanto, pico. sim, sim. E se for à cobrança, que a coisa vai lá para cima, vai para 15 euros e não sei o quê. Mas o livro, cada livro, não vende livro nenhum. Última questão que eu queria colocar, que tem a ver com escrito e não tem, mas como é escritor, esta fase da pandemia, já passamos um ano e meio já, confinados, uns confinam, desconfinam, mas mais confinados, para um professor e escritor, passou bem o tempo, deu para refletir. Durante o primeiro período da pandemia. Durante o primeiro período da pandemia, primeiro período da pandemia. escreveu Os Segredos de Beatriz. Ok. Já foram, tanto é que já nem fiz a apresentação pública dele. Pois. Já não fiz a apresentação pública dele. E eu quero morrer nos Açores. Também este foi durante a pandemia, já avançada, este foi no princípio da pandemia, foi acabado no fim de. Quando começa a pandemia estava a acabar este livro. Portanto, eu não fiz a apresentação Não fiz a pública apresentação. nem deste. Destes dois não fiz a apresentação pública. Por questões de segurança, não é? Não podia. Já deste, então já fiz a apresentação pública na Câmara Municipal de Angra e dos outros todos tinha feito a apresentação pública. Está bem. Ó, Sr. Professor, olha, eu em Diga-me. nome do Infofajãs TV queria lhe agradecer o facto de ter vindo a São Jorge e ter tirado aqui um tempinho, aqui na sala de visitas, Ora, foi um aqui grande do Conselho prazer das para mim, Velas, já. na Ilha de São Jorge, para falar da sua obra que ao fim e ao cabo, o senhor desde que os lança, esses livros, como o senhor sabe, deixam de ser seus. Não, são Deixam de ser das seus. pessoas, São nossos. Por isso E, é que eu conseguinte, escrevo com todo o cuidado para ir ao coração das Eu pessoas. aplico essa regra no Infofajãs TV. É uma coisa que eu mostro, deixou de ser meu porque os outros também tiveram conhecimento. E eu fico feliz por isso, É isso. e agradeço a sua presença e o seu tempo nestes 2 dias que veio aqui à ilha, vir aqui à sala de visitas. Não, falar o prazer para todos. foi todo meu.